com o neurologista, o doutor Vanderlei Cerqueira, já na ponta da linha aqui conosco. Estávamos tentando conectar o doutor Vanderlei Cerqueira por Skype, mas enquanto a internet não ajuda, vamos por telefone mesmo. Bom e velho telefone. Como vai, doutor? Bom dia, hein? Bom dia, Danilo. Prazer em conversar com vocês. Todo meu. Doutor Vanderlei Cerqueira está aqui para falar de um assunto super importante que está em alta, não é? Muita gente sofrendo com esse transtorno que é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Doutor, eu não sou tão velho assim, né? Eu tenho 29 anos, mas nesse caso já posso usar aquela expressão que na minha época não tinha isso aí, né? Ou tinha e era com outro nome. É um transtorno moderno, recente. O que é o TDAH, doutor? Não, esse é um dos fake news do TDAH. Vamos lá então. Sempre existiu, existe esse estudo desde 1800 e pouco. Claro que há mais ou menos 4 décadas atrás é que agora ficou assim, com estudos evidentes, com o uso de medicação, mas sempre teve, entende? É uma questão também, tudo vai se modernizando, todos nós vamos nos conectando, todos nós vamos nos informando de tudo. Então agora, com vocês da imprensa, com maior conhecimento, com a internet, então a coisa ficou mais evidente. Mas não é uma coisa nova, é uma coisa já antiga, tá? Mas Tanto os livros de neurologia, os livros de psiquiatria, os livros de psicologia, que todos são formados e têm atuação nessa área, já estudavam isso, já praticavam isso e já tratavam o TDAH também. Mas então era com uma outra nomenclatura, é isso, doutor? Não. Teve sempre a mesma nomenclatura. O que teve de diferente é que foram atualizando as avaliações, né? Existem avaliações que nós chamamos pelo CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, mas existem questionários, escalas ou tabelas feitas pela Associação de Psiquiatria Americana, né? E aí todo mundo junto. Isso aí foram atualizando, foram fazendo traduções para várias línguas, no francês, no espanhol, no português, traduzindo, fizeram retrotradução com vários especialistas para poder chegar àquilo que sempre o americano manda para a gente, né? Não pode esquecer, nós somos pessoas que adquirimos tecnologia e informação de fora. Ainda somos um país subdesenvolvido. Mas essas trocas de informações hoje estão mais rápidas, estão mais instantâneas, então todo mundo usa a mesma linguagem o tempo todo. Doutor, então esclarecendo também mais alguns mitos, né? Não sei se esse é um mito ou não, mas a gente começou a observar um aumento de pessoas com esse tipo de transtorno. A gente vai detalhar, explicar direitinho o que é o TDAH, mas Claro. Um transtorno também que tem atingido mais os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, ou esse é um mito também? Não, então vamos lá. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um diagnóstico que não é fácil, tá? Não é um diagnóstico nada fácil. Mas ele é feito mais em crianças. Começam a manifestar em crianças, né? Então, aquelas crianças a partir de que estão na idade escolar ou um pouquinho antes, a família já vai percebendo que é uma criança mais hiperativa do que os seus colegas ou do que os seus pares. Aí a criança vai, geralmente os pais têm que trabalhar, ou o pai vai trabalhar, fica com a mãe, fica com a babá, e todo mundo vai percebendo que é uma criança um pouquinho mais ativa do que as outras. Mas quando vai para o ambiente escolar, é aí que chama mais atenção. Por quê? Nós temos uma solicitação social, nós temos um julgamento social, nós temos uma tolerância social desde criança. Então, a criança na escola, se os pais colocam na escola e não perceberam de imediato, o professor vai começar a identificar e comparando sempre essa criança com os seus pares na escola, com outros coleguinhas na escola. Então, um grande número são os professores que dão a informação. Mas não podemos esquecer que é avaliando a criança, informação dos pais, e hoje em dia babás,
e os professores que dão esta informação. E esta avaliação para uma criança que tem TDAH, para se fazer um diagnóstico, para o médico afirmar um diagnóstico, tem que ter uma observação de pelo menos 6 meses. E isso geralmente antes dos 7 anos. Pelo menos em 2 ambientes que a criança vive ou convive, ou mais. Estou falando casa e estou falando escola. E aí nós temos que preencher uma escala, um questionário. Isso médicos fazem, professores fazem, psicopedagogos também podem fazer, e ver se preenche esses critérios da Associação de Psiquiatria Americana, que são, no total, 18 critérios. São 9 para desatenção e 9 para impulsividade e hiperatividade. E aí o que você vai fazer? Tem que ser 6 ou mais critérios de desatenção, 6 ou mais critérios de hiperatividade e impulsividade. Você vê se a criança se encaixa nisso tudo, olha o ambiente, pega a história familiar, pega a história do professor, examina a criança, aí você vai chegar a um diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E, ao mesmo tempo, Danilo, você tem que classificar isso em basicamente 3 tipos. Aquele tipo que é mais desatento, aquele tipo que é mais hiperativo e impulsivo, ou o terceiro tipo que é o combinado dos dois. Então, basicamente, são 3 tipos para um diagnóstico. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes, desculpa te cortar, doutor, a gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o doutor Vanderlei Cerqueira, que é neurologista, e o tema do Plantão Médico Bandeirantes de hoje é TDAH, que é o transtorno de déficit com atenção e hiperatividade, né? O doutor Vanderlei Cerqueira está ajudando a gente a entender o que é esse transtorno, não é? E eu queria já te perguntar, doutor, você já estava explicando, né, sobre os tipos, os subtipos, né? Porque tem o desatento, tem o hiperativo, tem o combinado, né? Como são feitas essas classificações? Então, essas classificações, como eu falei, a gente segue uma escala ou um calendário. E esse é um calendário até que bem... Ele tem que ser totalmente avaliado, criteriosamente avaliado. Você não pode esquecer que toda criança ela é desatenta no seu início, na primeira infância, ou até mesmo pré-escolar. Ela tem aquela sua atividade agitada, mas isso é normal. O problema é quando se torna-se anormal neste julgamento social, nessa tolerância social quando nós vamos para a escola, ou quando encaminhamos a criança para a escola. E aí, esse diagnóstico é feito com tudo isso. Tá? O diagnóstico, exatamente, ele é predominantemente clínico, é história. Você vai perguntar, tem exames complementares? Não tem, tá? É a história. Mas, às vezes, a professora fala assim, essa criança está desatenta. Mãe, vai fazer um eletroencefalograma nessa criança. Está errado. O eletroencefalograma não vai dar diagnóstico nenhum. Quem vai dar o diagnóstico é o médico com a história dos pais, a história dos professores, examinando a criança como um todo. Esta é a forma de diagnóstico, Danilo. Doutor, vamos destrinchar aqui para o nosso ouvinte, já tem muitas mensagens aqui, ouvinte participando do WhatsApp, pelo nosso chat do YouTube também. Peço pro Alan Marcel colocar aqui a foto do doutor, que a gente tentou fazer a ligação aí por Skype, não foi possível. Os ouvintes que nos acompanham aqui pelo YouTube podem ver aqui a fotinho ali do doutor Vanderlei Cerqueira, não é? Explicar e detalhar aqui um pouquinho para o nosso ouvinte esse subtipo, né? Falando dos sintomas primeiro da desatenção, doutor. Então lá, se você tem uma desatenção, olha só, vamos voltar um pouquinho antes. O TDAH, ele é mais comum nos meninos do que nas meninas. Tá? Existe uma porcentagem de 2 a 3 casos de meninos em relação às meninas. Os meninos, eles geralmente são mais hiperativos, mais impulsivos. Imagina aquele menino que está na escola, que não fica sentado na cadeira, a professora está ensinando, está contando uma história, ele está com dificuldade de fixar, se ele fica cutucando o coleguinha o tempo todo, ele fica totalmente desatento,
Se ele está sentado na escola, assim, do lado de uma janela, toda hora ele levanta, parece que ele tem um motorzinho elétrico, tá? Ele está totalmente agitado, diferente dos outros colegas. E aí a professora começa a identificar tudo isso, vê que ele é uma pessoa hiperativa, impulsivo, não segue as regras da turma e também ele fica totalmente desatento, atrapalhando o quê? A sua aprendizagem. Nas meninas também acontecem isso. E nas meninas, elas têm mais desatenção do que a hiperatividade e a impulsividade dos meninos. Ou seja, as meninas são mais comedidas, mas também não deixam de ter o TDAH. Né? E nós sabemos, aí vamos lá para as causas. Nós sabemos que em grande número isso tem o componente hereditário. 75% de causas hereditárias. Se a gente avaliar a história direitinho, ou tem história na família, ou o pai tinha um certo TDAH, um grau, ou caindo naqueles 3 subtipos, ou a mãe, né? A gente compara também com crianças gêmeas, aqueles gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, eles têm uma incidência maior de TDAH nos gêmeos, do que diferente dos dizigóticos, aqueles que são diferentes, 2 óvulos. Então, tudo isso aí vai levar a alteração aonde? No cérebro. Então, tem componentes que não é só comportamento, é um problema, ele é mais, a estrutura é maior, é mais biológica, é lá no cérebro. E o que acontece lá no cérebro? Nós nascemos, nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo e nós temos uma maturação cerebral. Então, existem áreas do cérebro que elas vão se desenvolvendo, vão tendo a maturação que vai acabar lá em torno de 20 anos de idade, 20 e pouquinhos anos de idade. Então, isso é uma coisa contínua. Então, se eu tiver alguma alteração de neurotransmissores no cérebro, se eu tiver uma não maturação adequada nas regiões do cérebro, que a gente chama área pré-frontal, eu vou ter alteração de desatenção, de impulsividade, eu não vou inibir. Aí que está, por não ter a maturação, eu não vou inibir esses comportamentos impulsivos e hiperreativos. Então o problema, ele começa na genética, tem fatores biológicos, tem fatores neurobiológicos, ou seja, do próprio córtex cerebral. Claro que também tem fatores do ambiente, claro que tem fatores do ambiente familiar, que tudo se retroalimenta. Se eu tenho problema na família, a criança é hiperativa, o conflito mãe-filho, pai-filho, entre irmãos e irmãs, a família vai se perturbar como um todo. Além da escola, que já está perturbada. Né? E aí tem uma coisa que é muito comum. A mãe fica preocupada. O que está acontecendo com meu filho? Será que eu estou mais estressada com ele? Eu estou mais preocupada com ele? Será que eu estou dando menos atenção? O que acontece com a mãe? A autoestima dela diminui. Mas o problema não é só familiar. O problema é eminentemente da própria criança. O ambiente influencia como todo. A sociedade que nos cobra influencia como todo também. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o neurologista Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima para a gente entender sobre esse transtorno do déficit de atenção. Doutor, eu estou aqui na condição de leigo, tentando entender também um pouco mais sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então não me leve a mal, mas hoje em dia me parece que tudo se encaixa dentro desse diagnóstico de TDAH, né? Vou te dar um exemplo pessoal aqui mesmo, não tem nenhum problema nisso. Na fase escolar, por exemplo, eu muitas vezes procrastinava, relutava em fazer ali algumas tarefas que me exigiam algum tipo de esforço mental, né? Me distraía facilmente, tinha dificuldade de me concentrar, e me parece, pela nossa conversa aqui, pela entrevista, que são alguns sinais, alguns sintomas desse transtorno de déficit de atenção.
Ou, no meu caso, doutor, era má vontade mesmo, principalmente com as matérias de exatas. Como que a gente consegue fazer o diagnóstico de um paciente com TDAH? Como que isso que é feito, hein, doutor? É aquilo que eu já enfatizei, é todo esse questionário. Né? É todo esse questionário. É. Na época, talvez, isso aí cai por uma ignorância nossa mesmo, tá? De evolução. Os pais não foram orientados, a imprensa não divulgava tanto isso. Tá? Então, vamos só ter uma noção de evolução. TDAH é mais comum nas crianças, mais comum até seus 12 anos. Como o cérebro vai maturando, vai desenvolvendo, vai tendo essa maturação, os sintomas vão desaparecendo ou vão ficando menores. Então, nos meninos, eles vão crescendo, eles vão ficando menos hiperativos. Mas, às vezes, ele fica menos desatento. A desatenção é a última que desaparece numa evolução natural. Eu estou falando isso sem diagnóstico, sem tratamento. Aí você passa na adolescência, a desatenção não melhora. E, de repente, isso vai repercutir também na vida adulta. Tá? E aí, você vai falar, mas isso era TDAH? Pode até ser, mas que com o tempo você foi tendo uma melhora progressiva. Tá? Claro que ficou os problemas lá de você realizar várias tarefas, de você administrar o seu dinheiro, às vezes você não controlar suas emoções, você perder objetos com frequência, tem erros que você comete, os descuidos que você comete, tudo que aquilo que você você não relaxa devido a tudo isso. E o que você vai fazer quando vai evoluindo, ficando na adolescência mais à frente ou na vida adulta? Você vai procrastinar. Por quê? A desatenção está presente. Procrastinar, eu uso um termo que é assim, só para todo mundo entender. É tipo empurrar com a barriga. Na última hora você vai lá e resolve. Só que hoje, o que nós temos? Olha só, na vida adulta, nós temos agendas, nós temos post-it, nós temos agendas digitais e nós temos planners. E de repente você tem tudo isso e devido à sua desatenção, você não consegue fazer nada. Olha as multitarefas que tem na sua frente. Né? Então, esse é o grande problema. A desatenção, ela continua. E continua, às vezes, pela vida toda. Né? E aí nós vamos lá, vai chegando na vida adulta. Tem um termo que eu gosto muito, que eu acho muito bonito, que chama-se devaneios adaptativos. Isso é nada mais, nada menos do que você viver no mundo da fantasia, você sonhar acordado, a mente abandonar a realidade. Então é isso que você não presta atenção nas coisas, porque você é desatento. Será que já vinha desde criança, desde a adolescência? Será que você tinha TDAH? Se alguém prestou atenção nesse diagnóstico seu ou não? Então tudo isso é importante. Né? Eu vou dar um exemplo bem prático que aconteceu a semana passada. Bem prático. Todo mundo viu lá o jubileu da Rainha Elizabeth. Ela tem 3 netos, aqueles mais evidentes do Príncipe William e a Kate Middleton. E o Prince Louis, ele estava lá na bancada do Palácio de Buckingham, naquelas paradas de aviação. Ele estava totalmente irrequieto, fazendo caretas, não parava no lugar certinho, enquanto os outros 2 irmãos estavam lá totalmente comportados, os pais e a rainha. É comum da criança, ele tem 4 anos. Mas será que isso é um sinal que ele vai evoluir para um TDAH? E olha o que aconteceu de curioso. No último dia que a rainha foi lá no Palácio de Buckingham, naquele balcão, tiraram a criança, tiraram o Príncipe Louis. Deixaram só o George e a Charlotte. Então, olha só o quanto que a sociedade nos cobra de comportamento e cobra da criança, desde pequenininho. Tá? Por quê? Será que vai desenvolver? Ou se é próprio da criança e vai tudo desaparecer depois? Então, a gente tem que prestar atenção em tudo. Não podemos subestimar, mas, ao mesmo tempo, não podemos hipervalorizar que tudo é TDAH.
Doutor, a Cristina participa aqui do nosso chat do YouTube e pergunta o seguinte: se esse transtorno de déficit de atenção sempre é acompanhado da hiperatividade? É aquilo que eu falei, a hiperatividade é um dos primeiros sintomas. Quase sempre sim, principalmente nos meninos. Né? É o primeiro sintoma que tem e é o primeiro a desaparecer. A desatenção é que fica. Né? Então, ela está correta, isso está presente sim, senhor, no TDAH. É típico. Muitas vezes os portadores, né, desse transtorno, eles são vistos como pessoas menos inteligentes, né, doutor? Isso também é um outro mito, isso aí também não procede, né? Procede. Procede? Procede, sim, senhor. Procede, sabe por quê? Porque olha a desatenção que aconteceu lá no comecinho da escola. A professora falava, ele não entendia. A professora deixava deveres de casa, se a família, os pais não dão atenção, ele não vai fazer os deveres. Né? Ele não vai organizar as suas tarefas. Então, presta atenção, isso acumulado durante a vida escolar, o início da adolescência ou até na vida adulta, o que vai acontecer? Ele vai aprender menos. E aí tem o grande problema que eu estou falando, a sociedade vai eliminando isso da pessoa, tá? Porque ela não aprendeu, ela não acompanhou seus irmãos, ela não acompanhou os seus pares, né? E aí eu vou ter efeitos de aprendizagem, eu vou ter algum déficit, até mesmo, não é que eu diria assim 100% déficit intelectual, mas a aprendizagem hoje em dia, que todos nos cobram, que nós temos que receber elogios, nós temos que ser bons, nós temos que ser eficientes em relação a outros, a aprendizagem não ocorre. E quando você vai à vida adulta, eu quero ser aquele que mexe com alta tecnologia, mas eu não aprendi a lidar com alta tecnologia. Então, ele mesmo que tem o TDAH, sem querer, ele vai achar um subterfúgio. Ele vai escolher uma profissão que não lhe exige tanto raciocínio, tantas tarefas, tanta organização, tanta atenção, e aí quem vai ficar prejudicado é o próprio paciente, a própria pessoa. E aí tem um probleminha no TDAH quando vai evoluindo na idade. O índice de desemprego é maior, o índice de divórcio é maior, o uso de abuso de álcool e drogas são maiores, a depressão e a ansiedade também torna-se maior obesidade, que às vezes a pessoa passa isso com outro transtorno, vai alimentar. Tem um risco maior de suicídio. O adulto, como ele é desatento, ele está dirigindo um carro, ele está a escutar o seu programa na rádio, tem que dirigir. Ele vai ter mais acidentes. A criança que é impulsiva, que é ativa, que não para, ela vai ter mais quedas, ela vai ter mais fraturas, fratura de braço, fratura do punho. Então, olha o quanto que a desatenção, ela vai atrapalhar, e aí a resposta não coincide com a sua pergunta. Elas tornam-se menos atenta, menos produtiva, menos inserida, às vezes, na sociedade que está nos cobrando tudo. Olha, o que tem de mensagem, o que tem de pergunta aqui para o Dr. Vanderlei Cerqueira, a gente vai repassar, a gente vai registrar aqui, a gente vai passar aqui para o Dr. Vanderlei Cerqueira, que é neurologista, hoje falando sobre o TDAH, esse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? O doutor já explicou para a gente que tem ali a desatenção, né? A falta de concentração, procrastinar também, enrolar para realizar algumas atividades, o foco, tem também a questão da hiperatividade, aquelas pessoas que ficam mexendo muito a perna, batendo a caneta, enfim, mas eu queria entender, doutor, o seguinte: no passado, alguns fatores foram aventados como causa do TDAH, como o uso de aspartame, a luz artificial, corante amarelo, deficiência hormonal, principalmente a da tireoide. Tudo isso já foi descartado como causa do TDAH, doutor? Bom, TDAH, isso tudo não foi 100% descartado. Tá? E é importante também, Danilo,
além do que eu falei de causas genéticas, da maturação no cérebro, eu também não posso esquecer de sempre fazer a pergunta da mãe, como é que foi a gravidez dela? Foi uma gravidez tranquila? Teve algum problema? Teve problemas durante o parto? Foi um parto difícil? Teve que usar fórceps? A mãe teve alguma infecção no final da gestação? Essa criança nasceu bem? Quando a criança nasce bem, existe uma avaliação que nós chamamos APGA, tá? Que é uma avaliação que você faz da criança. Essa criança, logo que nasceu, como é que ela era? Ela era saudável? Ela teve um bom desenvolvimento? Ela teve infecções ou não? Existe uma coisa muito intrigante, interessante. Nós estamos chegando na época de outono e inverno. Existe até uma hipótese que no outono e inverno, principalmente no hemisfério norte, no Brasil também, no hemisfério sul, existe a influenza. Se a criancinha tem influenza, ela pode influenciar lá no TDAH também. Isso é uma hipótese. E todas que você falou, os produtos tóxicos, aspartame, mãe que fazia uso de drogas durante a gestação, ou até mesmo antes da gestação. Existe até hipótese de que o açúcar vai predispor, né, o excesso de açúcar vai predispor ao TDAH. Então, isso não são mitos, mas são avaliações que são checadas, mas nem sempre comprovadas num estudo científico ao longo prazo. É o que a gente chama estudo longitudinal, ao longo prazo. E você tem que ter um grupo de crianças que tem TDAH, que tem esses fatores, aquele grupo que não tem nada, que é uma criança normal ou neurotípica, que nós chamamos. Doutor, repassar aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes, são muitas as dúvidas que já chegam aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos registrar primeiro aqui a primeira participação do ouvinte Bandeirantes. Bom dia, aqui é Rodrigo de Itapevi. Eu tenho um filho de 13 anos que tem TDAH e ele também tem transtorno de PAC, né, do processamento auditivo central, além de ter uma perda auditiva. E assim, é mais um relato mesmo. Não é fácil, né, todo o trabalho que você tem que fazer junto à criança, junto à escola, mas cabe também aos pais o acompanhamento e lutar para que essa criança tenha uma vida mais próxima do normal possível. Isso é possível, com todas as dificuldades é possível. Um abraço. Tá aí um relato importante aí do nosso ouvinte. Vamos colocar a próxima aqui para o doutor Vanderlei. Eu diria que ele é um pai participativo. É verdade. É um pai que tem, ele mora em Itapevi, né? Coincidência, eu estou aqui na Granja Viana, estou bem próximo, talvez. Tá? Ele é um pai participativo, ele tem que ter esse conhecimento. O médico, e nós, vocês da imprensa, eu como médico, psicólogos, professores, todos têm que ter atenção para isso, Danilo. Então, não ficar naquele mito, no achismo. Isso é da criança e ela vai passar. Não. Precisa. Vamos procurar ajuda. De quem? De um neurologista, de um neuropediatra, do psicólogo, né? Do psicopedagogo. Existe tanta gente envolvida nisso aí, e aí vamos fazendo o diagnóstico, e o médico tem que fazer esse diagnóstico. Chamar os pais, orientar professores, orientar o psicopedagogo, não dar só medicação, mas além da medicação, tem aquele tratamento psicossocial. Tá? É tratar como um todo. Vamos fazer um pouquinho de aula de reforço, vamos melhorar a atenção da criança, vamos melhorar a psicomotricidade da criança, vamos fazer fonoaudiologia com a criança, ou com o adolescente também, tá? E às vezes até com o adulto, não podemos esquecer disso. Tá? Então, eu acho que assim, todo mundo tem que estar envolvido, e os pais não podem negligenciar isso. Hoje em dia é tão comum, né, nessa vida agitada, de correrias, um mundo em constante mutação, tá? Altas tecnologias, altos sons, altos filmes, altas séries, Netflix o tempo todo.
Vamos prestar atenção nos filhos, vamos prestar atenção nas crianças, vamos conviver, vamos trazer, por exemplo, uma mesa de almoço, uma mesa de jantar, tentar conversar. A criança em TDAH, ela é uma criança afetiva, ela é uma criança sociável, ela é uma criança que, eu diria assim, ela é adorável, inclusive, tá? Mas ela tem problemas de atenção. Se você leva para uma mesa de jantar, uma mesa de almoço, ela não vai ficar quieta o tempo todo, ela vai estar saindo. Então, os pais têm que estarem atentos nessa agitação, junto com outro ambiente, que é o ambiente escolar. Doutor, vamos registrar mais uma aqui, participação do ouvinte Bandeirantes, vamos lá. Bom dia, Danilo, é Gustavo da Praia Grande. Ótima entrevista hoje, novamente, como sempre, e gostaria de saber do doutor se há algum tipo de relação, qualquer que seja, entre o déficit de atenção e o autismo. Obrigado, bom dia. Aliás, é pergunta de muitos ouvintes aqui, viu, doutor? Sim. Isso é o que nós chamamos comorbidades. Hoje em dia essa palavra comorbidade está na moda, né? Principalmente na Covid. Então, o TDAH, ele tem comorbidades também. E quais são elas, geralmente? São aqueles transtornos desafiantes, são aqueles transtornos de conduta onde a criança quebra a regra, o adolescente quebra a regra, né? Tem o desafiante, ele está sempre enfrentando o pai, enfrentando a professora, enfrentando a diretora, né? Ele é suspenso mais da escola, ele é expulso da escola, ele recebe mais castigos, entre aspas, na escola. Outra comorbidade que tem no TDAH é o transtorno de humor. Tem humor lábil. São transtornos também de ansiedade. Tem o transtorno do espectro autista associado com TDAH. Tem o TDAH associado com os tiques, que a gente chama tiques vocais ou tiques motores. Aquela criança que mexe tem os tiques, o que nós chamamos síndrome de La Tourette. Tá? Então, isso tudo vai atrapalhar no aprendizado, vai atrapalhar na atenção, vai tornar-se, essa criança vai estar também hiperativa. Há uma semana atrás, Danilo, eu não sei se foi no canal de vocês, aí da Band, eu vi um vídeo de um adolescente que foi preso, colocaram ele numa viatura policial, e eu vi que ele estava agitado. Não sei se ele fazia uso de drogas ou não, mas ele estava agitado. E aí, ele falava assim, o tempo todo no policial, você teve sorte de eu não matar você. Você teve sorte de eu não matar. E ele repetia isso constantemente. Ou seja, será que ele, lá na infância, que ele nasceu num ambiente mais carente, ele já tinha essas alterações todas, mas o meio carente ajudou e ele teve um transtorno de conduta? Foi ser um criminoso. Então, isso é comum. Transtorno desafiante, transtorno de conduta, transtorno de humor, transtorno de atividade, tics e o transtorno do espectro autista associado com o TDAH. Doutor. E você tem que tratar os dois. Não, com certeza. Tem que tratar os dois, com certeza. Ô, doutor, na reta final aqui do nosso bate-papo, eu preciso perguntar o seguinte, uma questão que não é unânime é sobre a medicação, né, e sobre o uso da Ritalina, por exemplo, né? Hoje o Brasil é o maior consumidor aí desse tipo de medicação, não é? A gente consome muito a Ritalina, uns para tratar mesmo, para seguir o tratamento correto aí do TDAH, e outros até por uma melhor aí, me fugiu a palavra aqui agora. Atenção. Isso, exatamente, não é? Para você melhorar a sua performance, era isso que eu queria falar, para você melhorar a sua performance, seja na escola, no trabalho, em alguma atividade, não é? O que a gente pode falar sobre a Ritalina, doutor? Bom, olha a grande, só para vocês entenderem, a criança está hiperativa, está impulsiva, está agitada, está desatenta, tá? Mas você dar uma medicação para o paciente com TDAH, que nós chamamos, além do cuidado psicológico que eu já falei tudo, tá? Não podemos esquecer isso. Não é só remédio. Remédio não é uma bengala o tempo todo. E não pode esquecer que
o TDAH vai diminuindo no decorrer dos anos. Então, você dá um psicoestimulante, que é uma das anfetaminas. Mas olha a contradição. Por que eu estou dando anfetamina numa criança que já é agitada? Aí nós vamos lá para o cérebro, vamos estudar o cérebro do TDAH. Eu tenho aquela agitação toda, mas eu também tenho áreas que têm que inibir essa agitação. E a medicação é dada, presta bem atenção no que eu vou falar, ela estimula a inibição. Parece contraditório, né? Então, eu dou anfetamina, dou a Ritalina, que é o metilfenidato, tá? E tem outras também, tá? Eu dou uma das anfetaminas para estimular aquilo que inibe a agitação. E aí é o tratamento. Claro que se a pessoa não tem TDAH e vai usar o metilfenidato ou a Ritalina, ela vai ficar agitada, ela vai ser uma anfetamina, vai tomar uma anfetamina e vai ter todas as consequências de uma medicação para ficar elétrica, além do que ela não era. Ela não era elétrica. Mas se eu era elétrico, hiperativo, com impulsividade, eu dou essa medicação para estimular aquilo que vai inibir essa parte neurológica, esse circuito neural que tem um descontrole. Não tem a inibição daquela estimulação natural que nós temos no córtex pré-frontal. Deu para entender? Perfeitamente. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Vanderlei Cerqueira, que é neurologista, e hoje no Plantão Médico Bandeirantes conosco, explicando tudo sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A gente entendeu aí as causas, os sintomas, falamos aqui também, passamos pelo tratamento. E, doutor, vou aproveitar, eu sei que o senhor gosta aí de um bom forró e é fã dela também, que já está aqui no estúdio e está aqui para te dar um bom dia. Anastácia, viu, doutor? Olá, bom dia. Bom dia, dona Anastácia. Prazer em conversar com a senhora. Prazer é nosso. Tá aí. Já conhecia, já eu escutei muitas músicas, principalmente nas aulas de ginástica, em spinning, viu? Olha O pessoal só. colocava É para verdade. ficar agitado. Que bom. Muito, muito bom. Doutor, te agradeço demais aí pela participação, pelos esclarecimentos, viu? E a gente volta a se falar, porque olha, os ouvintes estão comentando aqui, o Fabiano Pimentel, é muito complexo, né? E de fato não é? Mas a gente faz uma nova rodada aí para esclarecer esse e outros assuntos, viu, doutor? Ô, Danilo, eu quero falar uma coisa. Diga. Vocês da imprensa são fundamentais em divulgar esses conhecimentos. Nós médicos ou qualquer outro profissional da área de saúde tem que ajudá-los a difundir esse conhecimento, não usando linguagens técnicas em excesso. Não pode. Não se pode usar o medicinês. Então tem que ser uma linguagem coloquial que você entenda e que você possa transmitir isso para os seus ouvintes. É verdade. Estou à disposição. Obrigado, doutor. A gente volta a se falar. Tem muitas mensagens que a gente não conseguiu atender aqui, mas a gente volta aqui no Plantão Médico Bandeirantes com o doutor Vanderlei Cerqueira, que eu agradeço a participação aqui. Tem um chamado do trânsito, a Luana Coutinho está aqui com a gente.